Evangelho de Marcos, capítulo 8, Marcos 8, a partir do verso 34, e depois o primeiro versículo, que é a continuação do capítulo 8, mas na divisória aí colocaram como capítulo 9, mas ele ainda faz parte do capítulo 8. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente dar uma esticada no corpo e vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado pelo dia que o Senhor nos concede, por esse momento, Senhor, tão precioso com a sua palavra. Obrigado pela escola bíblica com as crianças. Obrigado pela salvação e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala ao nosso coração. Nos conforte, nos corrija, Senhor, da nossa vã maneira de viver. Perdoe, Senhor, a multidão dos meus pecados. Pai amado, então quero clamar pela sua graça e pela sua misericórdia, pela vida de todos estes que estão aqui, de todas estas almas que o Senhor trouxe à sua casa. Também quero pedir por aqueles que não estão, Senhor. Abençoe a vida de nosso irmão Renivaldo, que está viajando. O Senhor esteja cuidando dele, Pai, nas estradas. E pedimos, Senhor, por aqueles também que por algum motivo, Senhor, não sabemos o qual, mas eles não estão presentes. Mas nós clamamos pela sua graça e misericórdia sobre as suas vidas. E é em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que oramos, agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Semana passada nós falamos sobre como Jesus, ele atraía as multidões para ele, não é? Mas você não vê nenhum aparato em Jesus, a não ser a pregação da palavra do reino. E agora nós vamos falar, meus irmãos, neste texto aqui que nós lemos em Marcos, que não é talvez dos seus textos mais preferidos, não é? Talvez essa passagem da Bíblia aqui não seja para nós aquela predileta, aquela que nós gostamos de ler, de meditar, de colocar nossa vida aqui dentro e falar assim: peraí, será que como é que eu estou aqui? Então essa passagem da Bíblia, irmãos, ela é o texto que nos chama a atenção para a nossa vida. Vamos lembrar que as multidões seguiam a Jesus. De todos os lugares, de todas as regiões. Muitas pessoas mesmo. E Jesus começou a observar a todos que o seguiam. E nessa observação que Jesus fez, Jesus viu muita gente, pouco discípulo. Vou repetir. Jesus viu muita gente, pouco discípulo.
E Jesus está atento à grande multidão, mas na verdade, meus irmãos, abra sua Bíblia aí, a título de introdução, Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. Jesus observa toda aquela multidão que está o acompanhando, presta bem atenção neles e na vida deles, no comportamento deles. E aí Jesus vê muita gente, mas poucos discípulos. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas. Talvez a sua Bíblia traz a tradução, estavam admiradas. Tem alguém que tem a tradução admirados? Muito bem. Então tem muitas traduções que tem essa palavra. Tinha muita gente seguindo a Jesus, mas seguindo a Jesus por admiração de tudo aquilo que Jesus ensinava e de tudo aquilo que Jesus fazia. Mas não eram discípulos. Mas Jesus veio fazer discípulo. Jesus não veio atrair admiradores no Twitter. Não. Jesus ele não veio fazer isso. Jesus ele não quer uma mega admiração. Não, Jesus quer fazer discípulo. Tem muita gente que quer ser seguida. Mas aquele que quer seguir Jesus, ele precisa entender uma coisa. Ou ele é discípulo, ou ele é mais um na multidão. Certo? Então eles estavam admirados. Então essa multidão, quando Jesus olha para eles, vê um bando de admiradores. E também tem mais. No meio dos admiradores, também se encontram aqueles que são os que estão prestando atenção na teologia que Jesus está pregando do reino dos céus, do reino de Deus. Então eles aprendem a ortodoxia da palavra. Colocam a ortodoxia na mente, mas não no coração. O discípulo, ele não somente ele é ortodoxo de mente, mas de coração. Não adianta você carregar a sua vida de conhecimento e ele não está aqui dentro. Não vai adiantar de nada. Jesus, então, tratando com esses corações, com essas vidas e com essas almas, ele sentiu uma grande necessidade. Que necessidade? A necessidade de esclarecer tanto aos seus discípulos como àquela grande multidão o que era realmente um discípulo do reino de Deus. E por que Jesus sentiu essa grande necessidade? Olha só, capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Versículo 31. Foi depois desse diálogo aqui também. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele impunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os olhos nos seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, Jesus olha para a multidão, Jesus olha para os seus discípulos, e depois desse diálogo, Jesus vê uma grande necessidade. Eu preciso esclarecer para estas almas que estão querendo me seguir, como é verdadeiramente um discípulo do reino de Deus. Quando você lê esse diálogo de Jesus com Pedro, de maneira nenhuma você pense, meus irmãos, que Pedro é o diabo, tá bom? Porque muitas vezes, irmãos, o que o diabo ele pode fazer é talvez colocar palavras na sua boca e enredar o seu coração.
mas não é Pedro que é o diabo, tá bom? Jesus só olhou o comportamento dele, e o comportamento dele é de um daquele que está resistindo como um discípulo à cruz. Se eu e você queremos ser discípulos do reino, o nosso mestre, ele nos ensina uma coisa, que para ser discípulo desse reino, você precisa, como seu mestre, carregar a cruz. Porque Jesus, ele abraçou a causa da cruz. A Bíblia diz que claramente ele deixou bem claro para Pedro e para todos: importa que eu seja morto, importa que eu seja entregue, importa que eu seja crucificado, que ao terceiro dia eu venha ressuscitar. Nós achamos que a cruz é só de Cristo. E aí Jesus diz assim, não. Versículo 34. Aí ele dá um alerta para o discípulo. Então, se você quiser ser um discípulo de Jesus, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Muito bem. Uma coisa que nós temos que entender: quem não estiver disposto a carregar uma cruz, não vai ser colocado sobre a sua cabeça uma coroa. Quem não estiver disposto a carregar a cruz, então já desista logo de ser discípulo de Jesus, porque o seu mestre, ele coloca uma condição para você ser discípulo. Você precisa carregar a cruz. É imprescindível. Não tem o que fazer. Jesus olhou para aquela multidão, olhou para as pessoas que estavam ali, e elas precisavam ser feitas discípulas. Querida, pode entrar e sentar. Pode vir. Isso. Entra aqui. E aí você senta aqui, tá bom? Muito bem. Jesus está nos chamando, meus irmãos, a um discipulado. E discípulo de Jesus é carregar a cruz. Então, se você não quer carregar a cruz, mas tem muita gente que tem uma ideia errada de cruz, irmãos. Tem gente que pensa que doença é cruz, que casamento é cruz, que pessoa da família é cruz, que trabalho é cruz. Isso não é cruz. Então você está enganado com as coisas da sua vida, com as coisas do seu coração e da sua mente. Discípulo precisa carregar a cruz de Cristo. E Jesus está olhando para a multidão, olha. Se você quiser ser o meu discípulo, você precisa então carregar a cruz. Uma religião que não vai custar nada da sua vida, também não vai valer nada para você. Presta atenção no que eu vou te falar. Uma religião que não te custa nada, também não vai valer nada para você. E Jesus chamou então, olha, ele abraça a cruz, o caminho da cruz. Jesus nunca se desviou do propósito. O propósito do Pai é que o Filho vá para a cruz, para morrer pelos nossos pecados mesmos. Mas Jesus, ele foi tentado muitas vezes a não tomar a cruz. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O Senhor Jesus foi tentado a não tomar a cruz, quando foi-lhe oferecido um reino. E quantas vezes nós somos tentados a não tomar a nossa cruz e seguir o nosso mestre, porque nos é oferecido coisas, irmãos, que vão fazer realmente a gente não querer tomar cruz. Porque eu acho que cruz é só para Jesus, pastor. Não, cruz é para o discípulo. Aquela visão lá do Gólgota não é só para o Cordeiro de Deus, é para nós. A cruz lá do Forte Antônia, que Jesus saiu de lá julgado por Pilatos, também é para nós. E Jesus está tratando isso ao coração. Mas muitas vezes ele foi tentado pelo diabo.
Você não precisa passar pela cruz. Mas Jesus falou, não, eu vou passar pela cruz. Capítulo 6 do Evangelho de João. O inimigo da alma lhe ofereceu um reino à glória dos homens. No Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 15. Evangelho de João 6, 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus fez o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. De repente a multidão, esse é o rei que a gente quer. A gente quer um rei que nos sustente. Então vamos colocar ele lá no reinado, porque o lugar dele é lá. E aí Jesus, quando intentou pelo coração dos homens, ele saiu de perto dele, porque Jesus não vai para o reino do mundo. Jesus, o intuito de Cristo é a cruz, é a coroa, é a glória. Por isso que aquele que decide então seguir a Jesus, toma essa decisão, porque um dia você toma uma decisão. Você tem que saber de uma coisa, você tem uma cruz para carregar. Você tem uma responsabilidade com o reino e com o rei do reino. Jesus, ele foi tentado. A cruz não é só o destino de Cristo, é o destino de todo aquele que decide seguir a Jesus. Porque procura na Bíblia aí o que Jesus prometeu. Prometeu vida boa? Coisas fáceis? Que você não fica doente? Que você não enfrenta problema? É isso que está na Bíblia? Claro que não. A única coisa que Jesus promete é estar conosco todos os dias. Então, meu irmão e minha irmã, preste atenção numa coisa. No dia em que você tomou a decisão pela cruz, vamos lá, vamos honrar a decisão que tomamos naquele dia bendito. Lucas capítulo 9. Os discípulos, a multidão, eles precisavam entender que Jesus não queria admiradores ou pessoas ortodoxas de mente. Não. Jesus quer discípulo. Capítulo 9, verso 23. Olha só como Lucas escreve esse versículo. A minha tradução diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A minha tradução traz assim, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. É todo dia negar-se a si mesmo para seguir a Jesus, para tomar a cruz. Todos os dias, é uma decisão, é aquilo que está dentro, meus irmãos, do nosso coração, é aquilo que não está só dentro da nossa mente, porque o que fica só dentro da nossa mente é simplesmente o ensino, mas o que desce para o coração é aquilo que vai entrar na alma e vai ser colocado em prática realmente na nossa vida. É por isso que os religiosos iam ouvir Jesus, mas eles só gostavam de ouvir Jesus. Mas nunca queriam realmente praticar o que Jesus ensinava. Então por isso que o discípulo do reino de Deus, Jesus teve que chamar os seus próprios discípulos, Jesus teve que chamar toda aquela multidão e falar assim, olha, se vocês quiserem vir após mim, primeiro, você nega a você mesmo, dia após dia. É você ter um atestado de óbito do seu eu no bolso. Presta atenção. Atestado de óbito do seu eu no seu bolso. Para que hora que ele quiser aparecer, você puxa e fala assim, não, você já morreu, querido. Então Jesus está olhando para eles e sendo claro, eu vim para fazer discípulo, não admirador. E Lucas traz bem esse entendimento, dia após dia. Uma coisa que Jesus, quando ele diz o versículo 34, é que Jesus quer que você faça
a conta. Talvez você está acostumado a fazer a conta do mês na sua casa, se o dinheiro vai dar. Você está fazendo a conta lá do carro, da casa, disso, daquilo outro, da roupa. Jesus quer que você faça um cálculo de uma coisa: o cálculo de ser um discípulo do reino. Se você está disposto, se você vai fazer uma avaliação do cálculo para ser um discípulo do reino e tomar esta decisão. Por isso que Jesus ele diz, capítulo 8 de Marcos: se alguém quer, você quer? Se alguém quer vir após mim, você quer? Então faça o cálculo de servir a Cristo. E aí você vai ter que matar o seu eu e andar com o atestado de óbito no bolso. Porque aí não pode ter nada de atrapalho para você servir a Deus. Se nós fôssemos tão zelosos com Deus e a sua palavra, como nós somos zelosos na nossa casa, com a nossa roupa, com o nosso trabalho, com o empenho lá, irmãos, que coisa fantástica seria. Que coisa maravilhosa seria se nós fôssemos tão devotados ao reino como somos devotados às coisas deste mundo. Seria fantástico. O tempo que nós dedicaríamos ao reino, o tempo que nós dedicaríamos para servir e honrar o rei desse reino como discípulo do reino, seria realmente fantástico. Se alguém quiser, então faça o cálculo. Porque vai chegar o dia que você vai, né? Aquela multidão, Jesus olhava para eles, e eles ali, seguindo a Jesus. Aí Jesus começou, olha, então eu tenho que esclarecer para eles como é que é o discípulo, para ver se eles vão fazer a conta, para ver se eles vão querer mesmo. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Jesus tinha grande multidão o seguindo, poucos discípulos. Um grande rei, certa feita na história, foi enfrentar um pequeno exército. Mas o grande exército do rei tinha muitos escravos e poucos soldados. Então não adianta ter uma multidão. Estão lembrados de Gideão? Quantos que ele angariou no primeiro grito? 32 mil. Certo? Vamos lutar! 32 mil homens se levantaram, vamos para a guerra! No primeiro grito que ele deu, os covardes e os medrosos, 20 mil foi embora. Opa, ficou 12. 12 ainda, né? Vamos lá. Agora Deus falou, agora você vai lá na água, testa ele lá na água. Os homens já caíram na água que nem uns doidos para beber água. Esses não servem, ficou só 300. E esses aí você pode contar. Então Deus é assim, irmãos, ele olha o panorama e aí ele vê. Vamos lá, vamos ver quem que é o discípulo aí. Vamos ver aquele que está preparado para fazer a conta, para carregar a cruz. Capítulo 14 de Lucas, verso 28. Pois qual é de vós que pretendendo construir uma torre, não assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então como é que você compra um negócio que você não tem condição de pagar? Que vai te dar um atrapalho na sua vida terrível. Aí Jesus fala assim, mas você não parou para fazer a conta? Meus irmãos, olha só o que Jesus está nos ensinando. Coisa simples. Então Jesus está chamando o coração do homem para fazer uma conta. Faz a conta se você está disposto a servir a Deus. Mas faz a conta para você começar e acabar, tá bom? Para não ir parando para o meio do caminho. Para não ir ficando, se arrastando. Para ainda não ser um motivo de vergonha e de escândalo ainda para os incrédulos. Então faz a conta primeiro se você realmente está pronto para isso. Porque senão ainda você vai ser um motivo de escândalo para quem está lá fora. Porque ele olha e fala assim, ixi, vai não, faz a conta. Você está disposto, preparado, pronto? Pronto para negar você mesmo?
pronto para negar os seus desejos, pronto para negar suas vontades, pronto para chegar no dia do culto. Hoje é culto. Estão prontos? Então, meus irmãos, é isso. Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês são meus discípulos, vocês vão ter que atravessar o mar da Galileia comigo, vai ter tempestade. Vocês vão ter que ir lá para o Monte das Oliveiras, lá não tem quarto com cama, com ar-condicionado. Vocês vão ter que entrar em todas as regiões comigo, regiões da Samaria. Vocês vão ter que ir lá para Gadara, lá no meio daquele povo gentil que criava porcos. Vocês vão ter que ir comigo lá para as regiões de Tiro e Sidom, lá na Fenícia. Vocês estão prontos para me seguir? Então por isso que Jesus diz, faz a conta primeiro, para depois não parar no meio do caminho. Então se não consegue terminar, não começa. Melhor não começar. E ainda Jesus faz um chamado: segue-me. Ou seja, tomar a decisão de ser discípulo do reino é andar com Jesus. É ir onde Jesus vai. É estar com Jesus. É ficar com Jesus. É tomar sempre a decisão de estar com Jesus. Perto de Jesus. Dentro do reino. Fazendo a vontade do Pai. Mateus capítulo 7. Jesus então, em Mateus capítulo 7, ele diz assim, a partir do verso 21. Porque Jesus, meus irmãos, ele não quer somente pessoa que fica chamando ele de Senhor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por isso que Jesus veio fazer discípulo, e não veio montar uma religião para criar adepto. Jesus não veio montar um sistema de religião para criar adepto. Não, Jesus veio fazer discípulo. Porque o papel da igreja de Jesus é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E tem que fazer o quê? Discípulo. E para ser discípulo, tem que tomar a decisão pela cruz. Fazer o cálculo. A pergunta de Jesus faz é, se você quer vir após mim, se você quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz, como diz Lucas, dia após dia, e me siga, e me segue. Vai ter muita gente, irmãos, que realmente chama Jesus de Senhor. A ortodoxia está na mente. A pessoa aprende que salvação é pela graça. Efésios 2:8. A pessoa aprende da maneira ortodoxa aquilo que João diz, falando as palavras de Jesus: nunca hão de perecer, vocês estão na minha mão, eu e o Pai somos um, ninguém pode tirar você da minha mão. Aí você aprende esses versículos decorados. Só que uma coisa é ele estar decorado dentro da sua mente. Outra coisa é você viver ele plenamente na sua vida. Viver dia após dia, negando as suas vontades e desejos, para ser um discípulo do reino de Deus. O discípulo, ele é um imitador do seu mestre. O discípulo imita o mestre. Jesus diz que o filho faz o que vê o pai fazer. E você faz o que você vê Jesus fazer? Como é que Jesus fazia? Ele amava, ele pregava, ele vivia o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 11. O discípulo, ele é o imitador incansável do seu mestre.
1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O discípulo de Jesus do reino de Deus, ele é um imitador do seu mestre. Ele imita o mestre. Ele faz tudo o que o mestre faz. Ele está disposto a viver, abrir mão de toda a sua vida. Certa feita um homem se converteu, e ele tinha uma alta posição, e ele abandonou a alta posição para ser missionário lá na África, não sei na onde. E aí então disseram, mas espera, mas você vai negar toda a abundância da vida que você tem aí com a sua família? Ele disse assim, o meu mestre se abnegou da glória dos céus, ele se esvaziou de toda a sua glória, por que eu não posso abnegar da minha vida? O meu mestre, ao qual eu olho para ele, e ele é o autor e consumador da minha fé, ele abnegou de tudo para nascer nesse mundo. Então por que eu não vou negar a mim mesmo? Qual que é o problema? Qual é a dificuldade? Marcos capítulo 8. O discípulo do reino é um imitador do seu mestre. Versículo 34. Então, convocando a multidão juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Meus irmãos, quando Jesus diz que nós temos que negar a nós mesmos, Jesus nunca quis dizer que os seus discípulos serão um zero à esquerda. Não. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é justamente ao contrário daquilo que as religiões ensinam para a pessoa. Olha, você tem que despertar o gigante que está dentro de você. Você tem a força, você tem o poder, você... Aí Jesus diz assim, ó, você tem que negar você mesmo. Você pode, você vai conseguir, você... Aí Jesus diz assim, ó, você tem que negar ao seu eu, a você mesmo. É o contrário. Então, negar-se a si mesmo não é você ser o forte. O forte não é aquele que conquista uma cidade. O forte não é aquele que com a força do braço ele acha que ele consegue as coisas. O forte na Bíblia é aquele que tem o fruto do Espírito, que Paulo escreve. Ele tem domínio próprio. Ele consegue se dominar. Primeiro ele é manso. Então ser forte não é levar as coisas no peito. Ser forte é ser manso. Ser forte é ter domínio próprio. Mas o mundo diz, a força está em você, é você que vai conseguir, o gigante está dentro de você, você tem que despertar ele. Aí Jesus falou assim, você tem que negar tudo isso e me seguir. Gálatas capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então você quer ser o forte? O forte é esse aqui, irmãos. Você quer ser a pessoa, o homem mais forte do mundo? A mulher mais forte do mundo? Tenha mansidão e domínio próprio. Porque o discípulo do reino de Deus vai ter que colocar a cruz nas costas e seguir o seu mestre. E cruz não é nosso casamento. Cruz não é filho. Cruz não é parente. Cruz não é trabalho. Cruz não é doença. Cruz não é dor. A pessoa está passando problema e vira para o outro e fala assim, essa é minha cruz. Não, não é.
Esse meu casamento é uma cruz. Não, não é. Essa doença na minha vida é uma cruz. Não, não é. Cruz não é isso. O que é cruz então, pastor? Vamos lá. Cruz não é filho rebelde. Cruz é você tomar uma decisão, ter a disposição de morrer para você mesmo. Isso é cruz. Cruz é você fazer aquilo que Jesus ensinou para aquele que quer ser o seu discípulo. Negar-se a si mesmo. Isso é cruz. Cruz não são problemas da nossa vida, irmãos. A cruz verdadeira é você negar você mesmo e seguir a cada dia o seu mestre. Você quer ser um discípulo do reino? Pois é, talvez a multidão não estava assim, meus irmãos, tão ansiosa para ouvir essas palavras, mas era necessário. Romanos capítulo 6. E tomar essa decisão pela cruz, pelo discipulado do reino de Deus, é tomar uma decisão contra o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele... O quê? Você já está com a carteirinha de óbito aí? Do seu eu aí dentro do seu bolso? Porque senão você não tomou a cruz ainda. Nós que já morremos para o pecado. O discípulo agora entende que cruz é negar a si mesmo. Vamos terminar essa primeira parte da mensagem em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Verso 14. O discípulo do reino de Deus. Jesus ele diz: aquele que quiser, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A primeira parte da mensagem é essa. Ficamos só no versículo 34, ainda tem os outros. O discípulo tem que entender que o seu mestre tomou a cruz. E ele é chamado para fazer o mesmo. O discípulo precisa entender que quem não carregar a cruz, não vai ser colocado coroa sobre sua cabeça. O discípulo precisa entender que ele deve ser um imitador incansável do seu mestre. Discípulo não é admirador. Eu admiro a igreja, eu gosto muito da mensagem, eu acho que está tudo certinho, mas se ficar só aqui e não cair para cá, e não adentrar para dentro da alma, e não afluir, e não correr dentro de nós como o sangue que corre nas nossas veias, vai ficar só aqui. O discípulo ele entende: eu já estou crucificado. A pergunta de Jesus, aquilo que Jesus fala: quem quer? Alguém quer? Ontem em Pompeia eu acabei de pregar a mensagem e o pessoal ficou conversando e eu vi que o menino não ia embora. Foi embora um, foi embora outro e ele ficou. Pastor, sim? Que dia que o senhor pode me batizar? Eu já entendi tudo. Eu já estou disposto. Falei sábado. Ouviu. Fez o cálculo. Mediu, fez a conta. Vou seguir a Jesus. Amém. Temos alguém aqui nessa noite que quer ser discípulo do reino? Quer tomar a cruz? Não temos? Continuaremos então essa mensagem, se assim Deus nos permitir, próximo domingo. Irmãos, sábado que vem então, às 20 horas, lá em Pompeia, nós vamos fazer um culto.
e fazer o batismo do Jefferson. Orem a Deus. Peçam para que Deus chame os discípulos, aqueles que serão incansáveis, aqueles que seguirão mesmo o Mestre. O Enzo falou que eu não conhecia ele. Não é, Enzo? Você não falou que eu não te conhecia? Mas eu não esqueci do seu nome. Enzo. Pois é. Você falou que eu não te conhecia. Eu falei, rapaz, eu te conheço. Tá certo. Valquíria, como é que chama a sua menina? Ô Maria Clara, eu chamei você para dentro porque eu vi que você estava lá cuidando do cachorrinho. Mas eu prefiro você aqui dentro, com ele andando aqui dentro, não tem problema. Bom? Fica triste comigo não. Eu vi que você estava lá lidando com ele ali, tentando segurar ele querendo entrar. Eu falei, entra para dentro e deixa ele ficar debaixo do banco. Tá certo. Meus amados irmãos, próximo domingo é ceia do Senhor. Às 19 horas então começa a ceia. Tá bom? Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos agradecer a presença do Igor, né? É o Igor, o Enzo, eu não esqueci o nome. A Natália. Quando a gente vai fazer a nossa oração aqui de quinta-feira, depois da mensagem, eu procuro não me esquecer de ninguém. De ninguém. Não esquecer da Valquíria, do Luciano, da família da irmã Vilma, irmã Ana, Renato e Eunice e as meninas. Procuro não me esquecer do Igor, do César, do Evandro, do Márcio, do Elmer Catamires e as crianças, do irmão Renivaldo. A gente ora, irmãos. A gente pede pela salvação. Senhor, salva essas almas. Cuida dos enfermos. Agradecer a Natália, o Igor, que há muitos dias não vimos ele, né? O Enzo. Vamos orar então ao nosso Deus. Oremos. Senhor bendito e Pai amado, queremos, Senhor, te render graças pelas suas muitas misericórdias na nossa vida. Peço que o Senhor esteja cuidando, Pai, dos enfermos, dos necessitados, e zelando mesmo, Senhor, pela saúde de nossos irmãos, que porventura, Senhor, estejam passando por problemas, dificuldades. Queremos então, Senhor, que o Senhor nos ajude a cada dia a como sermos discípulos do Seu reino, como viver como um discípulo, carregando a nossa cruz, imitando o nosso Mestre Jesus, vivendo para esse mundo crucificado. Obrigado, Senhor, pela salvação, por esse dia, pela vida, Senhor, de cada alma aqui presente. Peço que o Senhor cuide, Senhor, do Igor, da Natália, do Enzo, dos demais, Senhor, que não estão presentes. Peço, querido Deus, pela Tua igreja e pelo Teu povo. Abençoe, Pai, aquelas almas lá em Minas que estão passando, Senhor, por grandes dificuldades. Clamamos então por eles e que o Senhor se compadeça mesmo das suas vidas. E é em nome de Jesus que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Nós temos algumas fotos para ser passadas. A primeira igreja batista aqui em Oriente decidiu, assim, da fé. Nós vimos então, irmãos, assim, a grande necessidade de enviar, descobrir alguém lá naquela região de Mariana ali, que estão ajudando essas pessoas que perderam tudo, perderam entes queridos, casas, e tudo que
era do cotidiano da vida deles. Fez-se uma pesquisa de quem estava lá contribuindo lá, só para você ter uma ideia do que está acontecendo, né? Esses são os lugares assim onde não derrubou tudo mesmo, né? Mas tem uma igreja batista, da Convenção Batista, que está fazendo um trabalho lá, desses voluntários, sem água, não tem água lá para lavar nada. Eles estão tirando o barro de dentro das casas, para poder ajudar essas pessoas. Então nós enviamos uma oferta missionária lá para eles. E essas pessoas aqui, são as pessoas que a igreja está ajudando a ir lá trabalhar dia após dia. E nessa região ali de Mariana, irmãos, há muitos, o catolicismo muito forte, muito, né? E pessoas têm se convertido pelo trabalho de almas que vão lá ver a necessidade do outro. Nós estamos nas nossas casas, confortáveis. Mas você precisa entender que tem muita gente que não tem nem aonde mais entrar debaixo. Tá bom? Nós mandamos lá uma oferta. Não é muito, mas mandamos. E aí você pode ver então o estrago que está acontecendo lá. E pedir a Deus por essas almas, né? Que Deus abençoe esses voluntários lá mesmo. E que Deus nos ajude no mês que vem conseguir mandar uma outra oferta. Para ajudar mesmo nessa calamidade. É uma igreja batista da Convenção Batista. Tá bom? O reino de Deus é isso, irmãos. O reino de Deus é isso aí. Nós estamos nas nossas casas, boas, confortáveis. Mas tem muita gente padecendo. Que Deus abençoe a todos. Estamos então encerrados e vão em paz. Sexta-feira, ensaio do coral. Sexta, coral. Domingo, ceia. Sábado, batismo em Pompeia. Se você quiser ir, vamos sair com a Kombi daqui para te levar. Tá bom? Vamos estar saindo daqui umas 7h15, 7h20. Que Deus abençoe a todos.